Amigos do programa Momentos de Reflexão, sexta-feira, 30 de junho, último dia do mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Peçamos a Ele que de fato abençoe a todos nós, especialmente os devotos, o pessoal do apostolado da oração, dedicada a esse amoroso coração de Jesus. E hoje a Igreja celebra santos protomártires da Igreja de Roma. Tanto o historiador pagão Tácito e em seus anais, quanto o Papa Clemente em sua carta aos Coríntios, testemunham que muitos cristãos sofreram o martírio em meio a tormentos indescritíveis com a perseguição desencadeada pelo imperador romano Nero após o incêndio da cidade de Roma no ano 64. Alguns deles foram queimados vivos como tochas humanas em banquetes noturnos, outros crucificados ou dados aos animais selvagens. Esses mártires morreram antes do apóstolo Paulo e Pedro e são chamados de os discípulos dos apóstolos. E nós vamos meditando no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, os versículos de 1 a 4. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Tendo Jesus descido da montanha, uma grande multidão o seguiu. Eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. Jesus estendeu a mão, tocou-o e disse: Eu quero, ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Jesus então lhe disse: Vê que não o digas a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferece o dom prescrito por Moisés em testemunho de sua cura. Caros irmãos e irmãs, aquele leproso excluído do convívio humano aproxima-se cheio de humildade diante do Senhor Jesus e lhe diz: Senhor, se queres, tens o poder de me curar. E Jesus responde: Fique curado. Jesus reconhece a humildade e a confiança daquele homem, toca naquele leproso e isso era um gesto transformador, pois ninguém podia tocar num leproso, e o cura da triste enfermidade. Há muitas chagas que esperam ser curadas em nossa sociedade, mas é preciso ter a força e a coragem, como nos afirma o Evangelho de hoje, para realmente mudar. Jesus, se queres, tu tens o poder de me curar, afirma o leproso. Para aquele homem não havia esperança nenhuma. Estava condenado à morte em vida, isolado da sociedade e evitado por todos. Certamente tinha ouvido falar de Jesus, falar e ficara cativado por Jesus, e a sua fé não tinha limites. Reconhece Jesus e por isso diz sem hesitação: Se queres, tens o poder de me limpar. Com essa mesma fé, sem limite, é que nós devemos nos aproximar de Jesus e suplicar que nos salve. E certamente
isso se realizará. O Evangelho de hoje apresenta um fato que focaliza a nossa atenção no querer de Deus. Talvez por temor ao contágio, também porque as enfermidades eram consideradas consequências do pecado, nós, até os dias de hoje, procuramos muitas vezes não nos aproximarmos de Deus. Na época de Jesus, as pessoas afetadas pela lepra ou doenças do mesmo ramo sofriam muito. A lei de Moisés prescrevia como deviam ser tratados aqueles que padecessem de tais doenças. Quando eram diagnosticadas com lepra, as pessoas deviam afastar-se do seu ambiente familiar, de suas casas, de suas aldeias, e ninguém podia aproximar-se e nem ter contato físico com aquelas pessoas. Ao baixar da montanha, como vemos no Evangelho de hoje, vendo e havendo instruído os seus discípulos, Jesus ensina com o seu exemplo, ou seja, entra na multidão, violando o que era estabelecido. Jesus sai ao encontro daquele leproso que lhe pede que o cure. E o desejo de Jesus põe em movimento e Jesus não evita a presença daquele pobre homem. Ele também deseja vida aos que estão excluídos e estabelece como testemunho a oferta prescrita. Era a maneira para que levassem a sério a sua reabilitação. Perguntemos, irmãos e irmãs, quem são os leprosos, os marginalizados nos nossos dias? O que fazemos com estas pessoas que nem sempre o convívio com elas não nos agrada? Irmãos e irmãs, todas as sextas-feiras a Igreja nos convida justamente a fazer pequenos sacrifícios, mortificações. Que tal, no dia de hoje, nós, ao aproximar de pessoas que não são muito agradáveis ao nosso convívio, e com elas estabelecer um bom relacionamento, sobretudo de manifestação de amor, de perdão, de aceitação daquela pessoa? Vamos, portanto, prosseguir pedindo a Deus por tantos irmãos que não sofrem da lepra propriamente física, mas da lepra da falta de convívio conosco. Peçamos pelos nossos irmãos, portanto, os enfermos, pelas vítimas de tantas tragédias pelo mundo afora, mesmo aqui no nosso país, e que o coração amoroso de Jesus, que tanto nós refletimos a sua pessoa nesse mês de junho, que Ele nos traga de fato essa disposição em viver a sua palavra na construção do seu reino neste mundo. A paz, o amor, a justiça, a fraternidade é que vai fazer com que construamos um mundo melhor, um mundo mais cheio de paz, de amor, de justiça e de fraternidade. E que desça sobre todos e cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.